Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. O tempo pascal, nós vamos escutando esses relatos das aparições de Jesus após a sua ressurreição. Jesus que aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos, aos apóstolos reunidos, depois aparece a todo o povo, até o dia da sua ascensão aos céus. E nessas aparições nós vamos vendo uma pedagogia de Jesus. Tantas coisas Jesus ainda realiza depois da sua ressurreição. No domingo passado nós vimos, e ouvimos e meditamos uma aparição de Jesus já no dia da ressurreição. Ele vai até o lugar onde os discípulos, os apóstolos estão, e dá aos apóstolos o poder para perdoar os pecados. Depois, no outro domingo, 8 dias depois, aparece novamente aos apóstolos e assim por diante. E hoje no Evangelho nós temos uma belíssima aparição de Jesus, digamos assim, um belíssimo encontro de Jesus após a sua ressurreição com 2 dos seus discípulos. E aqui, meus irmãos, nesse texto que nós escutamos, nós temos muitas coisas, e se nós pudéssemos pegar cada versículo, cada linha desse Evangelho e ir meditando, com certeza poderíamos tirar muitas coisas. Cada sentimento que se apresenta nesse Evangelho, cada palavra, cada ação, cada olhar, tudo isso nos fala tantas coisas, e se colocadas em um contexto geral, nós entendemos, o que é que aconteceu aqui neste Evangelho que nós acabamos de ouvir. A primeira coisa que devemos pensar e lembrar é que Jesus, quando começou a sua missão, o seu ministério, ele reuniu e chamou para si alguns apóstolos, e depois também alguns discípulos, 72, que ele enviou 2 a 2 para pregar e anunciar a boa nova da salvação. E quando Jesus chama esses apóstolos para si, eles vão deixando muitas coisas. Cada um deles tinha a sua vida, uns eram pescadores, outros eram de outras profissões, um era cobrador de impostos e assim por diante. Então Jesus reúne esses homens e cada um deles deixa aquilo que possuía, deixa aquilo que fazia para agora seguir Jesus. E quando eles começam esse segmento, todos eles têm no coração uma expectativa, Todos nós também, quando começamos algo novo, a gente traz no coração uma expectativa. Ninguém vai começar algo para não terminar, para se frustrar dizendo, eu vou fazer isso aqui, mas não vou terminar. Mesmo que depois não termine, todo mundo começa querendo terminar. Ninguém vai se matricular na academia para não ir nenhum dia, mesmo que se matricule depois não vai, mas todo mundo se matricula dizendo, eu vou perseverar. Então todo mundo tem essa expectativa quando começa alguma coisa. E assim também eram os discípulos, os apóstolos. Só que, meus irmãos, as expectativas que eles tinham eram expectativas humanas. Eles ainda não tinham entendido muito bem o que é que realmente iria acontecer e o que é que Jesus queria deles. E nessas expectativas humanas, eles foram frustrados. Imagina, talvez eles pensavam que Jesus ia reunir multidões, ia ser um grande líder, um grande chefe, e que eles também iam ser importantes ali no meio do povo. Só que Jesus, no decorrer dos anos, ali nesse tempo da sua vida pública, começa a dizer a eles o que realmente ele iria fazer e o que realmente iria acontecer. Eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou morrer, mas vou ressuscitar. Só que eles não entendiam isso, eles não queriam entender talvez, ou não podiam ainda entender. E aí acontece o que Jesus disse. Jesus é entregue, é traído por um desses 12 que ele escolheu para ser seus amigos mais próximos. Jesus é morto na cruz, Jesus é sepultado. E ali, meus irmãos, diante daquele sepulcro, diante da cruz e diante de Jesus morto na cruz, as esperanças humanas daqueles homens acabaram. Nós esperávamos tantas coisas, agora o nosso chefe está morto, está enterrado, está sepultado. Acabou tudo, não tem mais sentido. O que a gente fez da nossa vida? Por que eu deixei tudo? Por que eu deixei as barcas? Por que eu deixei a coletoria de impostos? Por que eu deixei a minha família, a minha vida para seguir Jesus nessas expectativas que eu criei no meu coração
e agora ele está sepultado, morreu, acabou. E aí, meus irmãos, o que acontece diante dessa perspectiva? Eles voltam para casa, voltam para Emaús, voltam para a vida antiga. E assim também, muitas vezes, acontece conosco. Vocês já perceberam, quando a gente faz um propósito, seja ele qual for, talvez um vício, talvez algo que a gente precise deixar, a gente vai, peleja e tenta e consegue talvez um bom tempo, e de repente na primeira queda, de repente na primeira recaída, qual é a tentação? Eu não consigo, não vale a pena, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar para Emaús, eu vou voltar para a bebida, eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para a mulherzada, vou voltar para isso, vou voltar para tantas coisas. E aí, meus irmãos, aquelas expectativas que nós tínhamos criado no coração se frustram e nós voltamos triste para a vida antiga. E aí, meus irmãos, nesse caminho é que acontece esse bonito encontro. Como que os discípulos estavam voltando? E é bonito porque o Evangelho nos fala que era distante 11 quilômetros de Emaús a Jerusalém. É mais perto do que do terminal Padre Pelágio à Trindade, é bem mais perto. E aqueles discípulos, eles gastaram o dia todo para fazer esse percurso. E o Evangelho vai nos falando como é que estavam aqueles discípulos. Eles caminhavam, discutindo, conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus, estavam com o rosto triste, estavam olhando para baixo. A tristeza da frustração, a tristeza daqueles que esperavam uma coisa e não aconteceu do jeito que eles esperavam. E aí, meus irmãos, Jesus se aproxima deles, só que eles nem percebem, eles estavam tão tristes, com a cabeça baixa, voltando para a vida antiga, voltando para o que faziam antes, que nem percebem Jesus ao seu lado, Jesus que se aproxima, Jesus que caminha ao lado deles. Bastava que eles olhassem para o lado, assim como na nossa vida também, muitas vezes, diante da queda, diante do sofrimento, diante da frustração, basta que olhemos para o lado, e a gente vai perceber em tantas pessoas, em tantos momentos, em tantos lugares, Jesus que caminha ao nosso lado. Porque Jesus jamais, meus irmãos, nem na queda, nem no pecado, Jesus deixa de caminhar conosco, Ele sempre está ao nosso lado, esperando que a gente estenda a mão e Ele possa derramar de novo no nosso coração a sua graça, a sua misericórdia. E aí, caminhando, sem perceber que Jesus estava ao lado deles, Jesus toma a iniciativa, já que eles não vão olhar, já que eles não vão perceber que eu estou aqui, Jesus puxa assunto. E é muito engraçado porque eles estavam tão nervosos que eles dão uma patada em Jesus, Jesus, o que vocês estão conversando pelo caminho? O que aconteceu? E ele já, no nervosismo, você não sabe o que aconteceu? Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu com Jesus? E aí, meus irmãos, eles começam a contar a história a partir do seu ponto de vista. E aqui também tem outra coisa que nós podemos aprender na nossa vida. Muitas vezes o nosso ponto de vista não é como realmente as coisas aconteceram. Muitas vezes a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga os fatos, como a gente enxerga as pessoas, não é como realmente elas são. E por isso, meus irmãos, é preciso às vezes ceder, por isso é preciso às vezes escutar, é preciso aprender, é preciso ouvir, e não sermos firmes, irredutíveis no nosso ponto de vista e no nosso modo de ver as coisas e ver o mundo, porque às vezes nós estamos enxergando e analisando as coisas de acordo com uma visão distorcida ou de uma visão limitada. E assim foi com esses dois discípulos. Começam então a contar para Jesus o que tinha acontecido com o próprio Jesus. Jesus era um mestre, era alguém importante, diante do povo, falava bem, era bem conceituado, mas os nossos sumos sacerdotes o mataram. Nós esperávamos, e aqui vem a expectativa que eles tinham, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas faz 3 dias que tudo isso aconteceu, e até agora nada. E aí, meus irmãos,
chama tanto a nossa atenção esse trecho onde eles dizem isso, por quê? Faz 3 dias que isso aconteceu, imaginem, o que são 3 dias? Tanto tempo eles tinham passado com Jesus, tantas coisas eles tinham escutado de Jesus, tantos ensinamentos, tantos milagres eles tinham visto Jesus realizar, mas bastou 3 dias e eles desistiram de tudo, foram embora, já não queriam mais saber de nada. E aí não é o pior vem agora. O que eles dizem ainda? É verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele, disseram que viram anjos, alguns dos nossos também foram lá e viram a mesma coisa, mas ninguém viu Jesus ainda. E aí, meus irmãos, ainda é pior, porque nem por curiosidade eles quiseram esperar. O que aconteceu? O nosso mestre, o que aconteceu com o corpo dele? Vamos esperar aqui para ver. Se ele não ressuscitou, roubaram o corpo dele. Nem isso, meus irmãos. A tristeza era tão grande no coração daqueles dois, a frustração era tão grande, que nem a curiosidade fez com que eles esperassem para ver o que tinha acontecido. E eles foram embora, voltaram para a vida antiga. E aí começa então a pedagogia de Jesus. E aí começa então, digamos assim, a primeira missa que Jesus celebra após a sua ressurreição. E é bonito perceber também que a mesma estrutura desse primeiro dia, do dia da ressurreição, que Jesus adota com aqueles discípulos, é a mesma estrutura que nós temos até hoje na Santa Missa. O que Jesus faz? 2 coisas. Primeiro, começa então a explicar-lhes as Escrituras, começa a falar da palavra de Deus. Assim também a Santa Missa. A primeira parte da missa, que termina daqui a pouco com as preces, com a oração comunitária, é esta parte onde nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos, pensamos sobre esta palavra. E aí Jesus vai pelo caminho falando com eles desta palavra, até chegar em casa. E quando chega em casa, começa então a segunda parte. Jesus senta à mesa com eles, pega o pão, abençoa, parte e entrega a eles. São os mesmos verbos que estão citados lá na última ceia, são os mesmos verbos que o padre vai dizer daqui a pouco. Jesus toma o pão, dá graças, abençoa, parte e distribui aos discípulos. E o que é isso, meus irmãos? A Eucaristia. Então Jesus, ao chegar ali na casa com aqueles 2 que estavam desanimados, que estavam tristes, Jesus parte o pão, e aí ao partir do pão, eles reconhecem o Senhor. E aí, agora que a coisa ia ficar boa, que eles reconheceram Jesus, que Jesus estava ali, que eles podiam conversar com Jesus, que eles podiam perguntar o que tinha acontecido, o que acontece? Jesus desaparece da frente deles. Mas por quê? Qual que é o sentido disso? Jesus tinha caminhado com eles, tinha falado as Escrituras, tinha partido o pão. Agora que eles estavam alegres por reconhecerem o Senhor desaparece da frente deles. Meus irmãos, Jesus desaparece porque agora eles têm a Eucaristia, eles têm o próprio Cristo ali no pão repartido, e ali agora eles reconhecem e adoram e sabem da presença de Jesus naquele pão. Isto é o meu corpo, o próprio Cristo. E assim também, meus irmãos, é a Santa Missa, e assim também é a nossa vida. Quando nós reconhecemos de verdade Jesus ao partir do pão, na Eucaristia, nós também nos alegramos, o nosso coração deve arder, e nós devemos ser anunciadores desse Cristo que caminha conosco, que se entrega a nós, que está conosco constantemente. E meus irmãos, o Senhor, assim como com os discípulos de Emaús, também está presente diante de nós na Santa Missa, no altar. E quantos de nós católicos, quantos de nós cristãos não reconhecemos Jesus ao partir do pão? E aqui eu digo uma coisa para vocês, uma coisa muito séria, mas cada um examine a sua consciência. E uma coisa muito triste ao mesmo tempo. Muitos de nós católicos, muitos, talvez eu ouso dizer que a maioria, não sabe o que é a Eucaristia. Muitos que recebem a Eucaristia, que comungam
o corpo de Cristo, não sabem o que é a Eucaristia. Não entenderam, talvez nunca aprenderam, talvez nunca buscaram saber, ou talvez ignoraram que a Eucaristia, meus irmãos, não é mais pão, que este pão agora é o corpo de Cristo, que a Eucaristia não é um símbolo, não é um sinal, não é um pãozinho abençoado, não é algo que represente Cristo, não é tantas coisas que podemos pensar, mas é Jesus Cristo, é o próprio Deus, é o Senhor, é o nosso Deus que está presente sobre o altar. Nenhuma diferença existe, meus irmãos, entre o Cristo que apareceu aos discípulos de Emaús com seu corpo ressuscitado e a Eucaristia que é consagrada sobre o altar. Nenhuma diferença existe entre o Cristo que há 2000 anos morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz, e a Eucaristia que é consagrada sobre o altar. Por isso, meus irmãos, a seriedade, por isso a nossa capacidade de entender e de compreender esse mistério deve ser grande, e por isso a nossa devoção, o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa participação frutuosa e ativa na Santa Missa deve ser sempre levada em consideração, porque é Cristo que se faz presente diante de nós. Por isso, meus irmãos, quando nos aproximamos para receber Jesus, não podemos jamais fazer isso de qualquer forma. Nós não recebemos um alimento qualquer, nós não recebemos, como eu já disse, um pãozinho abençoado que simboliza Cristo, mas nós recebemos em nossas mãos o nosso Deus. Deus verdadeiro se faz presente na palma das nossas mãos e nós o comungamos, porque Ele se fez para nós alimento. Pensemos nisso, meus irmãos, e aproveitemos para pensar como está a nossa relação com a Eucaristia. Como eu estou comungando? Como eu estou recebendo Jesus? Eu posso receber o Senhor? Eu estou com o coração purificado e limpo para receber Jesus na Eucaristia? Como está a minha confissão? Como está a minha vida na graça? Como eu estou chegando diante do sacerdote, dos ministros para receber Jesus? Olhando para os lados, prestando atenção em tudo, menos naquilo que eu vou receber? Como eu estou respondendo amém, quando o padre diz corpo de Cristo? Eu respondo, eu murmuro, eu fico com a boca fechada? Como eu estou recebendo esse meu Deus, que se parte, se entrega a mim, se faz presente diante de mim? Pensemos nisso, meus irmãos, e peçamos a Deus que possamos sempre reconhecer o Senhor Jesus ao partir do pão e saber que Ele está sempre no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.